As torcidas brasileiras ao longo de muitos e muitos anos são uma das mais fanáticas do mundo. Isso porque no decorrer de toda a história do futebol brasileiro vimos muitas vezes coisas impressionantes que pode colocar qualquer torcida do mundo no chinelo. Sério mesmo, galera. E se você duvida, de repente eu lhe mostrando hoje muitas coisas que você sequer sabia ter acontecido, talvez você possa concordar comigo. Por isso, no vídeo de hoje eu trago o ranking sobre as 10 vezes que as torcidas brasileiras impressionou o futebol. E eu sei que esse vídeo vai ter muita polêmica, então comenta aí um episódio que você queira ver, que dependendo do engajamento desse vídeo eu trago uma parte 2. E eu só vou ranquear os 3 últimos como os mais impressionantes, porque foi algo simplesmente fora da curva. Dito isso, sem enrolação, vamos para o vídeo. E vamos começar com o primeiro episódio da nossa lista, com o jogo entre Flamengo vs Santos no Maracanã pela final do Campeonato Brasileiro de 1983. Foram mais de 155 mil pessoas para ver a decisão no estádio Jornalista Mário Filho, configurando assim no recorde de maior público da história do Campeonato Brasileiro. Era a decisão que ninguém previa no começo do campeonato, já que ninguém dava o Santos como finalista, e o que se via nas arquibancadas era muitas festas das duas torcidas. Tanto no Morumbi quanto no Maracanã, as torcidas do Flamengo e do Santos apareceram em massa, com um mar de bandeiras e serpentinas, uma festa simplesmente diferente dos padrões das de hoje em dia. E para dar um tempero a mais, o Santos teria vencido o jogo de ida no Morumbi, o que forçava o Flamengo a ir para cima, tendo assim uma das melhores partidas do Mengão no Campeonato Brasileiro. Dia para Vitor, 8 para Dílio, 10 para Zico. Linha de frente, Helder, o ponteiro número 7, Baltazar. E agora vamos falar de uma das melhores formas de apoiar e passar a energia de uma torcida para a sua equipe. E sim, estamos falando das famosas Ruas de Fogo. E claro que não dá para falar delas sem citar a torcida do Internacional, que tem em sua história uma das maiores do mundo. Eu acho que até são chamadas assim por causa deles, me diz aí nos comentários se souber. O ritual dos colorados consiste em incontáveis sinalizadores vermelhos e cantos durante o trajeto por onde passa o ônibus da equipe rumo ao Beira Rio. Criando assim uma atmosfera única para que os jogadores deem a vida em campo. As Ruas de Fogo são tão presentes no meio da torcida do Inter que elas foram até homenageadas numa camisa do segundo uniforme do Colorado. E cara, sinceramente, tem muitas festas dos colorados dentro do estádio que impressionaria qualquer um. Quando eles começam a pular e cantar a camisa vermelha, não tem uma pessoa sequer que fica parado. Porém, eu coloquei as Ruas de Fogo pelo motivo de ser a marca registrada da torcida. E não podemos falar da torcida do Inter sem citar a do Grêmio. E pro episódio de hoje temos o jogo entre o Imortal vs Cúcuta pela Libertadores da América de 2007. Foi dentro do Olímpico que a torcida do Tricolor Gaúcho impressionou todo mundo com uma festa um pouco diferente, direto das arquibancadas. Diferente porque durante cerca de 1 hora teve um apagão no estádio inteiro. E foi aí que a torcida do Grêmio entrou em ação com espetáculos de luzes, sinalizadores e muita cantoria em todos os setores do estádio. A geral estava enlouquecida, até parecia que não estava faltando luz. O Olímpico inteiro tinha lanternas acesas. Isso em 2007, que nem todos os aparelhos tinham essa tecnologia. Foi uma festa que raramente vimos antes. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, especificamente para a década de 90, onde não vamos falar de uma festa de uma torcida específica, e sim de um movimento entre todas as torcidas organizadas brasileiras que começaram no início da década uma disputa nacional de bandeirões gigantes. Todo mundo queria o recorde de maior do mundo e quase todas as principais torcidas brasileiras correram para confeccionar o seu, mesmo com alguns dizendo que um dos primeiros bandeirões
bandeirões do Brasil foi feito pela torcida jovem do Flamengo em 1991, ao observar um bandeirão feito pela torcida do Boca Juniors contra o Flamengo pelas quartas de final da Libertadores daquele ano. Porém, o duelo das bandeiras só começou depois da Mancha Verde promover a quebra do recorde de maior do mundo em 1992, que pertencia à torcida do Torino. Depois disso, começou a aparecer bandeirão maior e de todo quanto é jeito em todo lugar no Brasil. A Gaviões mesmo, principal rival da Mancha, fez um maior e com uma provocação ao da torcida do Palmeiras. Em Minas foi a mesma coisa, um rival não aceitava perder para o outro. No estado do Ceará, Rio de Janeiro, cara, sinceramente isso virou uma febre na década de 90. Hoje, infelizmente, nenhuma torcida brasileira beira o recorde de maior bandeirão do mundo, até porque fazer mais do que isso aqui é uma loucura e até inviável. Continuando a nossa viagem no tempo, vamos para o ano de 1963 para contarmos de um dos episódios mais marcantes da história do futebol brasileiro. Vamos falar, é claro, do Fla-Flu, com o maior recorde de público entre clubes do futebol mundial e o terceiro maior envolvendo clubes e seleções. Foi pela final do Campeonato Carioca daquele ano que Flamengo versus Fluminense se enfrentavam diante de mais de 194 mil torcedores dentro do maior templo de todos os esportes. Eu até imagino como foi a festa nas arquibancadas das duas torcidas. Deve que tinha milhares de bandeiras e serpentinas, acompanhada da multidão avassaladora das torcidas das duas equipes, que desde o início da história se firmaram uma das maiores rivalidades do Brasil. Infelizmente, o que nos resta para recordarmos desse dia é só a imaginação. E pro próximo episódio da nossa lista tem uma das festas mais incríveis que já aconteceu numa final de Libertadores da América, e claro que ela poderia facilmente entrar no nosso top 3. Eu admito que fiquei muito pensativo sobre ela, então vamos dizer que está no top 4. E eu estou falando, é claro, da final da Libertadores de 2008, Fluminense versus LDU pelo jogo de volta dentro do Maracanã. O Flu teria perdido o primeiro jogo por 4-2 no Equador, então claramente seria uma partida difícil pro tricolor, que precisaria mais do que nunca da sua torcida, que entendeu a situação e compareceu em peso no antigo Maracanã antes da reforma da Copa do Mundo de 2014. Foram mais de 78 mil pessoas, a maioria delas para apoiar o Flusão, e o que se via das arquibancadas era uma chuva de sinalizadores. Até um mosaico com eles foi feito com as cores verde e vermelha, escrito Fluminense, fogos de artifícios, papel picado, música com os nomes dos jogadores. O Maracanã naquela noite virou um caldeirão gigante tricolor. Infelizmente, no desfecho do jogo, o Fluminense dessa vez não teve um final feliz. O cenário é de gala. Pela primeira vez o Maracanã vai proclamar o campeão da América. E antes de entrar no nosso top 3, vamos falar de um mosaico feito pela torcida do Fortaleza. O famoso Vamos Invadir, feito antes do jogo contra o Bahia dentro do Castelão, surpreendeu todo mundo não só pela linda arte, e sim também pelo motivo deles fazerem aquilo. Era a comemoração da torcida do Leão pelo acesso inédito da equipe para a Libertadores da América. O Leão gigante em 3D vestiu a camisa dos Leões da TUF, com uma mochila nas costas, segurando um avião e um ônibus, que fazia claramente referência às viagens para fora do Brasil que o time teria que fazer. Foi simplesmente genial e surpreendente, simplesmente um dos mais bonitos mosaicos feito por eles. Agora, como prometido, vamos pro nosso top 3, onde temos a festa de outra final de Libertadores surpreendente, que foi Vasco versus Barcelona de Guayaquil no jogo de ida em pleno São Januário, lotado no ano de 1998, e quem conhece o Vascão sabe que 98 é muito especial por simplesmente representar o ano do centenário do clube. E quão abençoado foi o Vasco! Poucos times na história têm o privilégio de comemorar o seu centenário no auge, ganhando seu maior título. E claro que a festa não seria pequena, com direito a queima de fogos, sinalizadores, papéis, bandeira de mastro e balão. São Januário parecia mais um caldeirão de loucos que passavam a energia absurda das arquibancadas para os jogadores em campo, e quem viu essa festa sabia que não tinha como o Vasco perder aquela Libertadores. Os torcedores subiam até no alambrado para cantar e apoiar, como se dissessem: Vasco, você não está sozinho. Na transmissão falava que a promessa era mais de
5 minutos de queimas de fogos sem parar, eu fico imaginando se essa festa fosse no Maracanã, a coisa seria outro nível. E para o segundo lugar, precisamos voltar para a década de 70 para falarmos de uma das maiores festas de entrada de time da história, feito pela Fiel. Eu acho bom lembrar que o Corinthians vivia naquela época o seu maior jejum de títulos, que foi o maior entre os principais clubes do país, e mesmo assim a torcida do Corinthians impressionava todo mundo, crescendo mais e mais. Foi assim na invasão ao Maracanã em 1976, colocando mais de 70 mil torcedores no maior templo do futebol na partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro, aonde a Fiel conseguiu empurrar o Timão à final dentro do ambiente do Flusão, impressionando até um dos maiores jornalistas brasileiros de todos os tempos, Nelson Rodrigues. Foi assim também em 1977 com a quebra do jejum, ganhando o Campeonato Paulista em cima da Ponte Preta no Morumbi, conquistando também o maior recorde de público da história do estádio Cícero Pompeu de Toledo, com mais de 146 mil pessoas. Foi assim também no vice-campeonato em 74 contra o Palmeiras e outras infinitas vezes. A questão é que foi nesse período longo de jejum que o corintiano se firmou como a Fiel, e a torcida com uma das maiores festas de entradas de time ao campo. Eram inúmeras bandeiras e muitas festas direto das arquibancadas. E por fim, uma das festas mais surpreendentes do futebol brasileiro pertence à torcida do Curitiba. O famoso Green Hill, que podemos resumir um ritual que consiste em deixar todo o Couto Pereira em uma atmosfera alviverde, é simplesmente espetacular. Sinalizadores verdes são espalhados em todos os setores, papel picado, serpentina, bandeiras, vale de tudo que for positivo para apoiar o Coxa. Foi assim em 2009 pelo Campeonato Brasileiro na partida contra o Corinthians em 16 de setembro. O confronto aconteceu às 9h50 no Couto Pereira. Aquilo simplesmente foi de outro mundo. E aí, você concorda com tudo nessa lista? Se não, fica à vontade para comentar qual episódio do futebol brasileiro que você acha que faltou. Capricho nos comentários. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o canal tem vários outros conteúdos sobre o futebol brasileiro. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!